Oi, gente, bom dia. Tudo bem com vocês? Eu tô bem, graças a Deus. Frio? Tá frio ainda, gente. Como é que tá aí na cidade de vocês? Aqui, Mogi das Cruzes, é só chuva, uma semana. Acho que tá em todo lugar, né? Meninos, meninas, que coisa. Nós já estamos na primavera, eu até fiz um vídeo short agora há pouco, falando que alguém ia avisar o clima, que já estamos na primavera. Muito frio, né? Então, gente, eu queria passar rapidinho para falar sobre construção. Toda vez que está nessa época de frio, de chuva, é onde incentiva mais a vontade da gente falar e avisar os outros, por favor, quando vocês forem construir uma coisa, uma casa, uma garagem, seja o que for, invistam no alicerce. Eu queria falar um pouquinho sobre isso para vocês. Hoje em dia, a maioria das pessoas compra casa pronta, né? Ou então apartamentos, né? Então, poucas pessoas constroem casa. Quando eu construí essa casa minha aqui, eu não sabia nada de nada, tudo muito sozinhos, muito inexperientes, e a gente não sabia essa questão de investir no alicerce com relação à umidade, né? E, inclusive, o pedreiro também era meio boca, não era uma pessoa profissional, não. Fazia tudo, mas não era um profissional, porque senão ele teria nos orientado. Então, o que acontece? Principalmente eu, que moro numa área de mananciais. Aqui nesse bairro, né, é bem próximo mesmo de área de manancial. E a minha cidade é 30 minutos da praia. Então, quer dizer que em volta, né, as cidades são sempre mais úmidas. Aqui é lugar frio. A parte que eu moro aqui da cidade é uma parte mais baixa, né? Inclusive tem os morros que sobem lá. E aqui é uma planície. Então, tudo contribui para a umidade. Essa época que a gente está aqui, de muita chuva, nossa, a gente sofre com frio. Minha casa já foi pior, quando eu não tinha o telhado, só era laje. Eu sofria bastante com umidade, a casa era um mofo em pessoa. Tudo mofava, guarda-roupa, sapato, era uma tristeza. E com isso também eu acabei adquirindo uma asma, né? Porque eu já tinha rinite alérgica e tudo contribuiu. E quando eu me mudei para cá, o chão também ainda não tinha acabamento, era só no piso grosso. Então, quando eu ia varrer aquele pó, Deus me livre. Então, mas falando sobre umidade, gente, se você que está vendo esse vídeo souber de alguém que vai começar a construir, né? Eu espero que essa pessoa tenha uma boa orientação do que eu não tive sobre o alicerce, da gente fazer um alicerce bem feito na questão não da construção em si, que isso é óbvio, mas e da impermeabilização antes de levantar a parede, né? Eu soube que a parede, né? Olha aqui, vou mostrar para vocês. A parede, ela tem umidade, pelo que eu soube até hoje, até 80 centímetros ela sobe. A umidade do chão, ela sobe até 80 centímetros. Se isso é verídico, eu não sei, mas eu soube com o pessoal que trabalha na área, né? Somente de piso e tudo, que é assim. Então, sempre a gente vai ver, né? Quando o alicerce não tem essa impermeabilização, a gente vai ver essa umidade subindo até um certo ponto, né? E isso é triste. Então aqui eu tô passando esse problema a vida inteira, porque já foi feito. Então a gente fica, descasca a parede, bota isso que ajuda, aquilo que ajuda, melhorou, mas não acabou. A minha sala mesmo tem 2 anos que eu pintei, mas tem algumas partes que já estão começando a ficar fofa a tinta. Gente, isso é terrível. Isso é terrível, isso gasta dinheiro, dá dor de cabeça, né? Ainda mais quando a pessoa não tem, né, um poder aquisitivo alto, sofre mais, porque a casa fica, às vezes, muito tempo sem arrumar, parece até desleixo da gente, mas não é, né? A gente não tem só casa para gastar com dinheiro, né? A gente tem muitas coisas na vida. Então, minha casa está precisando totalmente de reforma por causa dessa questão. Eu reformei essa janela aqui, né? Ó, tá vendo? Reformei a janela, não, eu pus essa janela, né? Na reforma há 2 anos, ó.
Ainda não consegui arrumar. Por quê? Porque não é um serviço simples de comprar uma lata de tinta e jogar em cima. E o contexto de cada um, né? A gente sabe onde o calo aperta. Teve pandemia, né? Foram 2 anos aí de luta, serviço pouco. Então, o que a gente vai ganhando é só para sobrevivência. Então, essas coisas acabam sendo luxo. Aí, para ainda piorar, tem essa questão toda de umidade, né? Então, eu sofro com isso, porque muitas vezes pode dar umidade, a questão da chuva batendo nas paredes também ocasiona, mas aqui no meu caso não é só chuva, né? Ó, no meu caso dá pra ver? Tá vendo? É até esse ponto, sobe tudinho. Então, quando tá assim, em épocas que todo ano tem isso, né? Todo ano tem essa questão de chuva. Eu não sei, eu nunca marquei, mas me parece que a cada 2 anos, aliás, cada ano, 2 vezes por ano, acontece de ficar uma semana assim. Uma semana, 8 dias, desse jeito, com essa chuva direto, né? Então, já viu. Chão a gente sabe que é normal de cimento, né? Ó. Esse aqui, essa parte aqui é nova, né? Esse chão aqui, esse pedaço aqui. Mas já tá começando a ficar verdinho. Esse aqui é nova. Mas essa aqui, ó, que já é mais antiga, olha pra isso. Dá pra ver aí como tá verde? Eu falo que minha casa vira um pantanal. Gente, não é falta de limpeza, não. Só que isso, eu já acabei com como é que fala? Com o cimentado, inclusive. Lavando com aquela coisa de pressão, né? Lavadora de pressão, a famosa VAP. E vai indo areia junto, de tanto que a gente lava, né? Vai acabando. E isso também, né, é do chão, né? Claro, cimento tem esse problema. Mas parede é o que mais me intriga, porque vai para dentro de casa, né? A casa toda bonitinha, toda pintada, a casa toda com cerâmica, né, que a gente colocou, mas quando você vê, a infiltração já começa. Alguns pedaços a gente conseguiu melhorar bastante com essa questão de produtos, né, que a gente pôs na parede. Essa aqui, ó, tá vendo aqui na frente? Ela tá com muito problema. É por isso que a gente está sem poder pintar, porque está precisando de um serviço muito grande aqui. A gente já pensou, talvez, em colocar cerâmica também na parte de baixo. Opa, Jess. Só que é assim, o que acontece com a cerâmica? Se você põe a cerâmica na parede, seja qual for a parede, a cerâmica, se também não tiver uma vedação boa no material que você aplica a cerâmica, estufa. Não adianta, porque eu também tive experiência na lavanderia, né? Que a gente colocou normal a massa. O que acontece? A infiltração, o frio, né? E a umidade, ela faz parecendo uma nevezinha. Parece uma neve. Você passa assim, é branquinho, sabe? E o azulejo mesmo, ele mancha. A minha lavanderia eu dividia, né? Ela tinha 5 metros de largura por 1,40. Aí eu dividi ela, né? E deixei uma parte para minha filha, que eu dividi a minha casa para ela, separamos tudo. Então essa parte dela não foi reformada, é a antiga, cerâmica antiga, a cerâmica antiga. E tá assim, a cerâmica cheia de mancha cinza, porque a umidade é terrível, ela acaba tudo. Então, assim, quem constrói casa tem que investir na questão de fazer uma boa impermeabilização por causa de umidade, tanto da chuva normal na parede, mas principalmente de baixo para cima, né? E quem mora, como eu falei, em lugares assim como eu, nem diga. Porque às vezes você não investe e você vai sofrer lá na frente. Numa casa que nunca te dá sossego, você tem que estar sempre mexendo, sempre reformando, né? Esse canto aqui, ó, nós fizemos esse jardim, mas assim, meu marido fez meio que na emoção, sabe? Colocou, eu falei para ele que eu queria um canto de jardim, então ele pôs aqui os blocos e encostou lá. Aqui já é uma questão da gente, mas não fui eu não, hein? Não quero nem levar essa culpa. Encostou lá, a terra, só pôs o plástico, tudo bem, mas eu falei para ele, a gente vai ter que mexer isso aqui. Quando reformar essa parede toda, vamos ter que afastar
essas plantas para poder pôr impermeabilização ali, né? Porque a gente sabe que isso é pior ainda. Não sei se dá para ver aí no escuro. Tem um plástico azul ali, né? E isso infiltra para outra casa. Mas aí é uma questão que a gente pode fazer. Não é a terra que está culpando, o chão que vem a umidade. Não, isso aqui é planta, a gente tem que fazer isso. Agora, aqui, nas paredes comuns, não. A gente não tem culpa que vem do chão. Mas o que aconteceu, no meu caso, foi uma falta de orientação, né? De que a gente fez a casa e não impermeabilizou o alicerce antes de começar a subir a parede. Entendeu? Então é isso aí. Sei que muita gente já deve saber, talvez, disso, mas às vezes tem gente que não sabe. E se você não vai construir casa, você talvez vai falar para alguém. Alguém que está começando, olha, eu sei que é caro, talvez uma pessoa que tem um poder aquisitivo menor é mais difícil. Quem tem um dinheiro melhor para fazer, já contrata pessoas experientes, então eles já vão falar. Mas eu digo assim, gente simples que nem a gente, financeiramente, que às vezes não sabe ou não tem condição. É preferível esperar mais um pouquinho e investir num bom impermeabilizante para que você tenha ao menos uma boa porcentagem de garantia que não vai estragar. Porque 100% eu não sei nem se algum produto faz. Tem uns produtos que tem poucos dias lançado, que não sei se alguém já viu a propaganda, que a pessoa coloca até a massa dentro de um copo d'água e não faz nada, não dissolve, de tanto que aquilo é forte de não deixar passar água. Mas aquilo custa din-din, né? Mas eu estou pensando, pelo menos na parte que fica dentro de casa diretamente, que é a sala, né, que vê assim, ver se eu aplico aquilo ali, tá bom? Então é isso que eu queria falar. Chuva é bom, né? O problema não está na chuva, o problema está na gente que não constrói as coisas direito. Assim, a gente sabe, né, que chuva em excesso tudo em excesso é ruim, mas muitas vezes é a negligência da gente. Constrói a casa de qualquer forma, principalmente aquelas pessoas que não têm poder aquisitivo ainda muito mais baixo que a gente, vai lá e bota a casa num dia de sol lindo, começa a construir à beira de rio e tudo, e são imprudentes, aí acontecem os acidentes. E nesses casos da gente, quando a gente toma cuidado, a imprudência vai ocasionar isso aqui, ou a falta de sabedoria, não sabedoria de que a gente não tem sabedoria, de que alguém, de a gente não saber das coisas, falta de conhecimento, né, que faz a gente sofrer, porque eu vou falar a verdade, eu sofro com essas umidades. Ah, deixa eu te falar uma coisinha, só para vocês verem como que é difícil mesmo. Deixa eu ver, esse aqui tá escuro. Esse pedacinho aqui, desse hallzinho da lavanderia, tem, deixa eu ver, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, 5 meses que nós arrumamos, né? Inclusive nem tem pintura, esse branco aqui é a massinha. 5 meses, mas ele já tá começando a soltar. Tá vendo esse daqui? Eu nem encosto, olha, estufando, ó, já tá estufando. Porque a parte de baixo que não tem impermeabilidade. Olha uma aranha, oi aranha, quer sair na filmagem, aranha? Então, já tá começando a estufar. E não é triste? Triste, gente. Porque você vê como se o seu dinheiro fosse embora. A gente gasta dinheiro e é tudo descartável, porque estraga. Aí uma pessoa, por exemplo, que demora para vir na sua casa, aí fala, nossa, que casa tá relaxada. Não tá relaxada não, filha, que haja dinheiro para estar arrumando isso toda hora. Não é fácil não, gente. E é isso aí. Construir casa, ter uma casa própria é bom, mas manter a casa não é fácil não. Principalmente para quem mora assim em lugar meio que brejo como eu. Tchau, gente. Beijo. Fiquem com Deus.